Todos levantaram as mãos, um após o outro. Minha cunhada Belle ficou lá, como uma juíza, sorrindo como se tudo fosse apenas uma brincadeira divertida. Ela fez a pergunta como se fosse algo casual. Aira deveria ser desconvidada dos eventos de família? As mãos se levantaram. Minha sogra, meu sogro, primos, cônjuges. Todas, menos uma, a do vovô Joe. Fiquei sentada, congelada, com meu filho Luca agarrado a mim. Ele olhou ao redor, confuso. Sua vozinha quebrou o silêncio. Mãe, por que eles estão fazendo isso? Eu não respondi, apenas sorri, mesmo com os olhos ardendo. Me levantei e disse, obrigada pela refeição. Saímos dali com a dignidade que nos restava. Não revidei, mas, na semana seguinte, cada um deles recebeu uma carta de um escritório de advocacia. Dentro, algo que os calou completamente. Os domingos costumavam ter outro significado. Antes da morte do meu marido, Mika, eram cheios de risos e barulho. Crianças correndo descalças pelo quintal. O cheiro de pão de alho assando no forno. O vovô Joe tocando música country antiga no seu alto-falante portátil, enquanto Belle tentava convencê-lo a abaixar o volume. Depois do acidente de Mika, os domingos se tornaram o silêncio mais alto que já conheci. No começo, todos foram gentis. Jantares apareciam na minha porta. Belle vinha com caçarolas compradas e abraços perfumados com sua lavanda favorita. Meus sogros, Carol e Robert, insistiam para eu continuar perto da família. Mas, com o tempo, a simpatia foi diminuindo. As mensagens ficaram curtas. As ligações cessaram. Os convites desapareceram. Nunca discuti com ninguém. Nunca exigi nada. Nunca causei cenas. Simplesmente parei de ser útil. E foi então que percebi, eu nunca tinha sido aceita como parte da família. Era apenas a esposa de Mika. Sem ele, eu era um lembrete do que perderam, ou talvez do que não queriam encarar. Mas Luca nunca deixou de perguntar. Ele tinha apenas 7 anos quando o pai morreu. Agora, com 10, ainda carregava o sorriso de Mika, suas covinhas e aquele jeito calmo de observar o mundo. Mãe, ele perguntou uma vez, por que a vovó nunca mais liga pra gente? Respondi, talvez estejam ocupados, talvez não saibam como falar sobre o papai. Ele assentiu, mas eu vi a tristeza se instalar em seu pequeno peito. Ele sentia falta deles de um jeito que eu não podia consertar. E por ele, eu decidi tentar de novo. Então, quando Belle me mandou uma mensagem do nada numa quinta-feira, jantar em família, domingo, seria bom ver você e o Luca. Eu congelei. Li a mensagem 5 vezes, parecia uma armadilha. Mas o rosto de Luca se iluminou quando contei para ele. E isso foi o suficiente. Chegamos 10 minutos mais cedo. A casa estava impecável. Sem um brinquedo fora do lugar, parecia capa de revista. Belle nos recebeu na porta, cheia de sorrisos e abraços. Você está ótima, ela disse, roçando a bochecha na minha. Ela cheirava a lavanda, e a controle. Luca correu para dentro para brincar. Eu fui atrás, mais devagar, observando tudo. Carol mal olhou para mim quando entrei na cozinha. Ela cortava limões pro chá gelado, fingindo que não tinha interrompido uma conversa assim que me viu. Robert me cumprimentou com um aceno de cabeça da sala, os olhos já de volta ao jogo na TV. Ninguém disse que estava feliz em nos ver. Me ofereci para ajudar no jantar, me deram uma tigela de salada e logo me deixaram sozinha. Belle e Carol continuaram rindo de coisas das quais eu claramente não fazia parte. Mesmo assim, eu sorri. Aprendi a fazer isso ao longo dos anos, sorrir em lugares onde não pertenço. Quando o jantar foi servido, vi que Luca já estava na mesa das crianças. Belle o serviu primeiro, depois os outros. Quando chegou minha vez, precisei me esticar para alcançar os pratos. Coisas pequenas, mas que, somadas, pesavam. Conversas zumbiam ao meu redor, promoções, escola, férias. Ninguém perguntou como Luca estava. Ninguém perguntou como eu estava. Era como se fossemos convidados numa festa para a qual nunca fomos oficialmente convidados. O único gesto caloroso veio do vovô Joe. Ele se movia devagar agora, apoiado numa bengala. Mas sua presença era tão firme como sempre. Ele se sentou ao meu lado e me passou o pão. Fico feliz que você tenha vindo, ele disse baixinho. Luca precisa saber que ainda pertence. E você também, mesmo que eles ainda não saibam disso. Engoli o nó na garganta.
Ele sempre teve esse dom de dizer exatamente o que eu precisava ouvir, exatamente quando eu mais precisava. Olhei para Luca. Ele estava rindo com o primo Levi, o prato cheio de comida, os olhos cheios de esperança. Ele não via o que eu via. Não sentia a mudança no ar quando eu entrava em uma sala. Ainda era uma criança. Acreditava no melhor das pessoas. E eu não queria tirar isso dele. Então eu sorri. Fiquei em silêncio. E me convenci de que conseguiria aguentar só aquele jantar. Mas o que aconteceu em seguida rasgaria aquele silêncio. E exporia tudo que eu tentei tanto ignorar. Aconteceu depois da sobremesa. Ainda estávamos sentados à longa mesa de jantar. Pratos com migalhas espalhados, copos meio cheios. As crianças tinham corrido para o porão. E por um momento, achei que talvez eu tivesse sobrevivido à noite. Que tudo ia acabar ali, sem danos. Foi quando Belly se levantou. Ela bateu com a colher no copo, fazendo aquele som claro e incômodo. Todos se viraram para ela, como se estivessem esperando por um anúncio. Achei que fosse dar alguma notícia, talvez algo da família. Me endireitei na cadeira, forçando um sorriso. Então ela disse: acho que precisamos conversar sobre a tensão nesta família. Ela falou como se estivesse fazendo um favor a todos. Um suspiro dramático, um olhar para o marido, buscando apoio. Depois, olhou em volta da mesa com uma expressão cuidadosamente ensaiada de preocupação. Eu sei que não sou a única a sentir isso. Essa sensação de estranheza. E acho que precisamos ser honestos sobre de onde ela vem. Eu não entendi de cara. Ninguém olhou diretamente para mim, mas eu senti. Senti mesmo assim. Meu peito apertou. Não estou tentando causar drama, ela continuou. Mas acho que é justo dizer que as coisas não são mais as mesmas desde que a Aira entrou para a família. Foi a primeira vez que ela disse meu nome naquela noite. Como se eu fosse o elefante na sala. Como se eu não estivesse ali, ouvindo cada palavra. Não estou dizendo que você não passou por muita coisa, ela acrescentou, agora olhando diretamente para mim. Todos nós lamentamos a perda do Mika, todos nós o amávamos. Mas também tivemos que seguir em frente. E acho que alguns de nós se sentem como se estivessem sempre pisando em ovos. Alguns de nós. Olhei ao redor. Carol evitava meu olhar. Robert estava recostado na cadeira, braços cruzados. Alguns primos fingiam ajustar os talheres, mexendo-se desconfortavelmente. Então Belly sorriu. Aquele sorriso eu nunca vou esquecer. Então pensei que a gente poderia simplesmente votar. Sem ressentimentos. Só levantar a mão. Aira deveria ser desconvidada de futuros eventos familiares, em nome da paz. Por um segundo, achei que tinha escutado errado. Senti como se tivesse deixado meu corpo. E então aconteceu. Uma mão se levantou, Carol. Depois outra, Robert. Depois a mãe de Levi. Depois o pai dele. Até mesmo pessoas com quem eu não falei a noite toda. Pessoas que mal olhavam na minha direção. Pessoas que eu achei que simplesmente não se importavam. Todas as mãos levantadas. Exceto a do vovô Joe. Eu não conseguia respirar. Senti o sangue sumir do meu rosto. Meus ouvidos começaram a zumbir. Então senti um puxão na manga da minha blusa. Luca. Ele tinha voltado do porão, provavelmente querendo mais uma fatia de bolo. Mas entrou no meio daquilo. Olhou ao redor, confuso. Depois olhou para mim. Mãe, ele disse baixinho, por que eles estão fazendo isso? Aquilo me destruiu. Não porque eu não tivesse uma resposta. Mas porque eu tinha. E simplesmente, não conseguia dizê-la na frente dele. Forcei um sorriso, meus lábios tremiam. Estendi a mão, peguei a dele, e me levantei. Obrigada pelo jantar, eu disse para a mesa. Minha voz era baixa, mas firme. Vamos embora. Ninguém tentou me parar. Ninguém disse uma palavra enquanto eu saía. Vovô Joe se levantou de seu assento e tocou levemente meu ombro. Você não merece isso, ele sussurrou. Assenti uma única vez e continuei andando. Segurei firme a mão de Luca durante todo o caminho até o carro. Ele não perguntou mais nada. Apenas encostou a cabeça no meu braço enquanto eu o colocava no cinto de segurança. Dirigi até em casa em completo silêncio, daquele tipo de silêncio que entra fundo nos ossos e não sai. Naquela noite, fiquei sentada no escuro por horas, ouvindo meu filho respirar enquanto dormia ao meu lado. Eu sabia que aquilo tinha sido orquestrado por Belly. Ela planejou, ensaiou,
Construiu aos poucos, talvez por meses. Ela não queria paz. Queria controle. Queria que eu desaparecesse. E aquela votação foi a performance dela, sua pequena demonstração de poder. E eu deixei que ela tivesse. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, é que eu não ficaria em silêncio para sempre. Não gritei. Não implorei. Mas eu estava exausta de interpretar o papel da viúva enlutada que sabia o seu lugar. O próximo passo agora seria meu. A casa estava em silêncio. Só o leve zumbido da geladeira e o ritmo calmo da respiração de Luca ao meu lado. Ele tinha adormecido encolhido contra mim. Uma mão ainda agarrada à manga da minha blusa. Como se tivesse medo de que eu sumisse também. Fiquei ali, no escuro, olhos fixos no teto. Tudo se repetia na minha mente. A voz de Belly. As mãos se levantando. A pergunta de Luca. Mãe, por que eles estão fazendo isso? Há anos eu vinha engolindo meu orgulho em nome da paz. Deixando que me empurrassem cada vez mais para fora. Me convencendo de que ficar em silêncio era nobre. Que era melhor ser discreta do que ser o problema. Mas aquele voto não foi só cruel. Foi estratégico. Foi feito para me humilhar diante de todos. Foi feito para mostrar ao meu filho que sua mãe não pertencia ali. Na família que ela mesma ajudou a manter unida. E isso, eu não podia permitir. Levantei da cama com cuidado para não acordá-lo. Fiz um chá, mas não bebi. Abri meu laptop. E procurei por uma pasta que não abri havia anos. Mensagens antigas. Notas de voz. Fotos. Conversas que salvei sem pensar muito por hábito, talvez. Comecei a rolar. Mensagens da Belly que antes soavam apenas passivo-agressivas, agora tinham outro tom. Pareciam intencionais. Uma me chamou a atenção. Você não precisa ir ao recital do Luca. Pode ser estranho para todo mundo. Outra, Carol acha que é melhor você só deixar ele na festa. Vai ser mais fácil para as outras crianças. Foi então que percebi, o afastamento não tinha começado ontem. Estava ali fazia tempo. Organizado. Deliberado. Mensagem por mensagem. Me apagando, uma sugestão educada de cada vez. Abri o aplicativo de notas. Comecei a escrever. Listei tudo. Cada exclusão das decisões familiares. Cada comentário sussurrado sobre minha maternidade. O voto. Lembrei de como Belly costumava dizer, todos nós nos sentimos um pouco desconfortáveis perto de você. Ou, você é tão sensível. Aquilo me atingiu. Não era apenas pessoal. Era um padrão. E um padrão pode ser contestado legalmente. Na manhã seguinte, encontrei um escritório de advocacia online, especializado em assédio familiar e danos à reputação. Enviei uma solicitação de consulta. Em menos de 24 horas, eu estava conversando com uma advogada chamada Danica Rhodes. Serena, afiada. Não piscou nenhuma vez enquanto eu contava tudo. Eles não acham que você vai reagir, ela disse. Eles não esperam, eu respondi. Mas eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso pelo meu filho. Danica analisou as mensagens. Ouvi um áudio que eu nem sabia que existia, gravado sem querer nos Sartvates do Luca. Que eu havia esquecido que podia registrar voz. Tinha captado quase tudo daquela noite. A voz de Belly propondo a votação. O silêncio pesado. O momento em que meu nome foi citado. Palavra por palavra, a forma como ela disse. Ela está fraca demais para revidar, de qualquer jeito. Danica se recostou na cadeira. Vamos redigir uma notificação extrajudicial com cessação e desistência, disse ela. Mas vamos anexar a documentação. Porque isso não é só sobre sentimentos feridos. É sobre um dano calculado. Exclusão de uma criança. Manipulação emocional de um menor. Soltei o ar. Pela primeira vez em anos. Eu não me senti impotente. Discutimos os próximos passos. Como restringir formalmente o acesso a Luca por parte de familiares que criaram um ambiente emocional inseguro. Não era uma briga por guarda. Era um aviso. 2 dias depois, a equipe de Danica enviou a carta. Cada membro da família recebeu sua cópia, devidamente lacrada. Não foi barulhento. Não foi dramático. Mas caiu como um trovão. De repente, todas as pessoas que votaram para me excluir ficaram em silêncio absoluto. As cartas chegaram na manhã de quinta-feira. Cada uma assinada, selada e carimbada com o nome do escritório Kim Direito de Família, endereçada individualmente a cada adulto que levantou a mão naquela noite.
Não contei a ninguém que elas estavam vindo. Não postei nada online. Não mandei avisos, nem indiretas. Segui meu dia como de costume. Preparei o café da manhã. Separei o lanche do Luca. Levei ele para a escola. Mas havia algo diferente dentro de mim. Uma calma estranha. Como se eu soubesse, com clareza serena, que algo irreversível havia sido colocado em movimento. Ao meio-dia, começaram as ligações. Primeiro, uma chamada perdida da Carol. Depois, 2 mensagens do Robert. Precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Eu não respondi. Às 13h23, Belly mandou mensagem. Sério? Um advogado? O que há de errado com você? 10 minutos depois, você vai mesmo destruir essa família por causa de um jantar idiota? Ainda assim, permaneci em silêncio. Porque não era só um jantar. E ela sabia disso. Dentro da carta, a linguagem de Danica era direta, confiante e juridicamente sólida. Ela detalhava um padrão claro: exclusão direcionada, manipulação emocional e humilhação deliberada na frente de uma criança. Havia menções a mensagens específicas, datas, horários e até citações exatas da gravação feita pelos Sarvates do Luca, incluindo o momento em que Belly disse: ela está fraca demais para revidar. Estava tudo lá, preto no branco. A carta também incluía um aviso: se houvesse qualquer nova tentativa de isolar Elira ou criar um ambiente emocionalmente hostil para Luca, os próximos passos seriam uma denúncia formal aos serviços de proteção à criança e uma ação judicial para limitar o acesso não supervisionado a ele. Mas o golpe final veio no último parágrafo. Este escritório representa uma mãe que, no passado, escolheu o silêncio em nome da harmonia familiar. Esse silêncio não é mais um presente que ela está disposta a oferecer. Em 24 horas, todas as pessoas que levantaram a mão naquela noite estavam em silêncio. Ninguém tentou justificar o voto. Ninguém questionou a veracidade do áudio. Todos sabiam exatamente o que tinham feito. Na sexta-feira, encontrei uma carta escrita à mão na minha caixa de correio. Sem remetente. Apenas um cartão dobrado dentro. Era da Carol. Sinto muito pelo que aconteceu. Não achamos que você iria tão longe. Talvez tenhamos nos enganado sobre você. Li uma vez e guardei na gaveta, ao lado da minha aliança de casamento. Pouco depois, vovô Joe me ligou. Seu advogado fez todo mundo ter um mini infarto. Ele disse, rindo baixinho. Brielle tá mais quieta que rato em porão. Ela merecia coisa pior. Respondi. Ela merece mesmo. Ele concordou. Mas ainda assim, tô orgulhoso de você. No fim de semana, Luca me perguntou se voltaríamos para a casa deles algum dia. Olhei para ele, aquele menino doce e valente que testemunhou mais crueldade numa única noite do que muitos adultos veem em anos. Não, meu amor, respondi, não por enquanto. Ele assentiu. E então sorriu, tudo bem, a gente pode ir à praia? Podemos sim, respondi. A praia parece perfeita. Já se passaram 3 meses desde o envio das cartas. Ninguém tentou marcar nova votação. Ninguém nos chamou de volta. Ninguém se desculpou, pelo menos, não pessoalmente. O silêncio não só permaneceu. Ele ficou mais alto. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto livre. Não acordo mais com medo de notificações. Não fico mais me perguntando o que fiz de errado. Não me preparo mentalmente para olhares frios ou comentários disfarçados de sinceridade. Não preciso mais entrar numa sala e me encolher. Mais importante, Luca está bem. Mais do que bem. Ele não pergunta mais pelos primos. Parou de verificar a caixa de correio em busca de cartões de aniversário que nunca chegaram. Estamos criando novas tradições agora, não para agradar quem tentou nos apagar, mas para celebrar com quem realmente se importa. Todo domingo de manhã, compramos donuts e caminhamos pela trilha do lago atrás do nosso apartamento. Luca leva o caderno de desenhos. Eu levo meu café. Sentamos no banco onde o Mika costumava levá-lo quando ele era pequeno. Falamos sobre desenhos animados, a escola, o espaço, o que ele quiser. Sem tensão. Sem máscaras. Só paz. Também comecei a fazer terapia. Foi algo novo para mim. Antes, eu achava que terapia era coisa para quem não sabia se controlar. Hoje, sei que é para quem tem se controlado demais. Mas não quer mais sangrar em silêncio. Minha terapeuta me ajudou a dar nome ao que aconteceu naquela noite. Não foi só exclusão.
Foi abuso emocional. Manipulação e aquele tipo de intimidação que os adultos disfarçam com sorrisos e jantares. Ela me ajudou a entender que eu não era louca, nem exagerada. Que aquele voto não foi uma traição repentina, foi apenas o ato final de um padrão antigo, constante e silencioso de desrespeito. Essa clareza curou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava quebrado. E ainda assim, eu não sinto mais raiva. Não acordo mais desejando que eles sintam o que me fizeram sentir. Essa é a parte sobre a qual ninguém fala, como a cura transforma a vingança em algo sem sentido. Eu nunca quis destruir a vida de ninguém. Eu só queria que meu filho tivesse uma mãe que soubesse mostrar a ele o que é força de verdade. Força não é gritar em volta de uma mesa cheia de pessoas que já tomaram sua decisão. Força é se levantar, sair da sala e ainda assim ser respeitada quando a porta se fecha atrás de você. Alguns podem dizer, você exagerou, era só um voto. Mas se você já sentou em silêncio numa sala cheia de pessoas que fingem que você não existe, então você sabe o quão alto esse silêncio pode ser. Eu não tomei medidas legais para fazer cena. Fiz para estabelecer um limite que palavras já não conseguiam mais sustentar. A verdade é que eu dei a eles anos de gentileza e compreensão. Dei todas as oportunidades para me tratarem como um ser humano, como a mãe do neto deles. Eles retribuíram com crueldade mascarada de civilidade. Contavam com o meu silêncio, porque confundiram silêncio com fraqueza. Eles estavam errados. Também aprendi outra coisa: família não é sagrada só porque leva o mesmo sobrenome. Sangue não dá a ninguém o direito de te ferir. DNA não justifica abuso emocional. E lealdade não exige que você tolere dor. Família de verdade é construída. É escolhida. É conquistada. O vovô Joe ainda vem todo sábado. Ele e Luca jogam xadrez, mal, e comem biscoitos doces que ele traz da padaria da esquina. Ele nunca fala dos outros. E eu nunca pergunto. Semana passada, Luca me perguntou, você acha que eles sentem nossa falta? Eu pausei. Talvez, respondi, mas sentir falta de alguém não significa que você o tratou bem. Ele assentiu e voltou a colorir. Ele está crescendo com mais sabedoria do que muitos adultos. Hoje, entendo que minha história não é sobre ser excluída. É sobre ter ido embora. E perceber que eu não perdi uma família, eu escapei de uma. Agora, estamos construindo algo novo. Não maior, não mais alto, mas mais gentil, mais seguro, e inteiramente nosso. Se essa história tocou você, se você já foi o calado na sala, o subestimado, aquele que escolheu a paz ao invés da vingança, espero que isso tenha te dado um pouco de força. Às vezes, ir embora não é fraqueza. É o tipo mais alto de poder que existe. Se você se conectou com essa jornada, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e deixe um comentário. Você já precisou se afastar da sua família para proteger a sua paz? E se quiser mais histórias reais como essa, histórias sobre força, cura e reencontro com a própria voz, inscreva-se no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar contando histórias que importam. Obrigado por estar aqui. A verdade é que a gente não precisa de uma sala cheia de gente para pertencer. Só precisamos de um lugar onde sejamos ouvidos.